lembrar os números racionais e irracionais, que a gente estava falando antes do isolamento, antes da quarentena. Então, os números racionais, quem são? Os naturais, 0, 1, 2, 3 e por aí vai. Os inteiros, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, infinito. As frações, fração, né? Tipo 1/5, menos 2/3. E os decimais exatos, quem são os exatos? 0,25, 1,36, 2,9. Esses são os decimais exatos, eles não têm pontinhos no final, reticências. E os infinitos periódicos, que são as dízimas. Por exemplo, 3,444, pontinhos, ele é infinito, decimal, infinito e tem período que tem repetição, no caso 4, que eu posso até abreviar como 3,4 e um tracinho em cima abreviando, certo? Já os irracionais, eles também podem estar escritos de duas formas diferentes. Eles são os decimais, infinitos e não periódicos. E podem ser escritos também com radical. Porque se você for lá na calculadora e digitar lá raiz quadrada de 2, vai aparecer 1,41 e uma porção de números. Tá certo? O que é um número decimal, infinito, sem repetição? Seria isso aqui, ó. Ele é infinito, mas não tem período, não tem número que se repete, tá bom? Aí eu pus aqui alguns exemplos, né? Para vocês identificarem que era racional e quem era irracional. Então, aqui, ó, número inteiro. Se ele é inteiro, ele é racional, ok? Menos 3,7. Também é um número racional, porque ele é um decimal exato, finito. 1, inteiro, racional. Esse aqui é um decimal infinito. Então, ele pode ser racional ou irracional. Como não tem número repetindo, ele é irracional, certo? 35%. 35% é 35%. Se virou fração, racional. Raiz quadrada de 6. A raiz quadrada de 6, ela não é exata. Ela vai dar um número compreendido entre 2 e 3, sem repetição. Então, ela é irracional. Agora, se fosse raiz quadrada, por exemplo, aqui, ó. Raiz quadrada de 16, raiz de 16 é 4. Aí é racional, porque tem raiz. Esse aqui também é racional. Por quê? Porque ele é decimal, mas ele não tem um pontinho de infinito. Então, ele é um decimal exato. Esse aqui, decimal, infinito, com repetição. Se repetiu, racional. Decimal, infinito, sem repetição, sem período. Irracional. Tá bom? É isso aí. Bom, pessoal, então aqui, ó, grandezas direta e inversamente proporcionais. Essas grandezas foram faladas nas aulas do Centro de Mídias do dia 28 de abril. E a regra de 3. No dia 6 de maio, também foi falado das grandezas, tá ok? De razão e proporção. Então, elas podem ser diretamente proporcionais, as duas aumentam ou as duas diminuem, e inversamente proporcional, quando uma aumenta, a outra diminui. E nós já estávamos falando disso nas aulas, né? Nós já tínhamos falado disso. Então, eu tenho aqui 2 exemplos, tá? Então, primeiro, para alimentar 10 pessoas, são necessários 2,5 kg de alimentos. Se preparar 15 kg de alimentos, quantas pessoas serão alimentadas? Ok? Então, aqui, eu vou primeiramente, para resolver o exercício 1, para resolver aqui o 1, eu vou identificar as grandezas, né? Então, as grandezas lá eram pessoas e quilos de alimento. Então, o exercício fala assim, ó, para alimentar 10 pessoas. Então, 10 pessoas vai na coluna de pessoas. São necessários 2,5 kg de alimento, 2,5 quilos. Se preparar 15 quilos de alimento,
15 quilos. 15 quilos, quantas pessoas eu vou alimentar? X pessoas. Percebam que a quantidade de alimento aumentou. Se a quantidade de alimento aumentou, a quantidade de pessoas também vai poder aumentar. Se as duas flechinhas são iguais, grandezas diretamente proporcionais. E aí eu vou montar. A proporção 10 está para x, assim como 2,5 está para 15. E vou aplicar a propriedade da proporção, multiplicar em x. X vezes 2,5, 2,5x. 10 vezes 15, 150. O 2,5 que está multiplicando vai passar dividindo. E se eu dividir aqui, eu vou achar 60. Então, eu vou pôr a minha resposta aqui. Dará para alimentar 60 pessoas. Ok? Esse é o primeiro. Para o segundo exemplo. Um automóvel com velocidade de 80 km por hora leva 2 horas para ir da cidade A para a cidade B. Quanto tempo levará se a velocidade for de 40 km por hora? Então, aqui, as minhas grandezas, velocidade e o tempo. Então, o problema fala assim: se for a 80 quilômetros, demora 2 horas. Velocidade de 80, demora 2 horas. Se a velocidade for de 40, se for de 40, x horas. Então, vejam que a velocidade diminuiu. Se a velocidade diminuiu, se ele foi mais devagarinho, o que aconteceu com o tempo? O tempo para chegar vai aumentar, inversamente proporcional. Se é inversamente proporcional, na hora de montar a minha proporção, eu vou ter que virar qualquer uma das duas. Se eu virar a primeira, 40 para 80, assim como 2 está para x. Percebam que só vira uma. Aí, multiplico em x, 40x igual 80 vezes 2, 160. O 40 que estava multiplicando passou dividindo. Posso cortar o zero. 16 dividiu por 4, 4. X é tempo, 4 horas. Então, eu vou responder aqui, levará 4 horas. Ok?